Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho tirar a mensagem desse domingo. Eu falo desse domingo, mas pode ser para qualquer dia que você for chegar até esse canal. Às vezes a gente tem vontade de assistir pelo título e pode ser que não seja o momento, né? Então não importa o dia que você for assistir, que você possa sim captar a mensagem que o universo quer passar naquele momento, tá? Os sinais que a gente precisa observar. Que as coisas acontecem na nossa vida a todo instante. E às vezes acontece assim tão automático, nessa loucura que a gente corre todo dia, que a gente vive, e a gente não percebe o que o universo quer nos dizer. Olha, o 10 de espadas aqui. E o 9 de ouros. Eu passei talco nas cartas, agora vai ficar a mesa toda branca, mas não tem problema. Fechamento de ciclos, maturidade. Ó, o 10 de espadas e o 8 de espadas. Medos, traições. E o 5 de copas. O 10, ele fala em fechamento de ciclo. Só que o 10 de espadas, ele traz esse ciclo pesado, esse ciclo de incertezas, de dúvidas, de obscuridades. Olha que tempo feio, ó. Agora ele tá se dissipando, porque ele tá fechando um ciclo, né? E você se sentindo tipo traído, apunhalado, aquela coisa assim que a gente fala, nossa, fui apunhalado pelas costas. É o jeito que muita gente tá se sentindo aqui. Talvez não seja exatamente como você está sentindo, mas é o sentimento que está com você. Só que esse tempo feio, esse temporal, esse tempo obscuro, esse ciclo carregado, ele está se dissipando. Tá vendo que aqui já está mais amarelo, mais escuro, mais claro, e aqui já está bem clarinho, onde o sol vem nascendo, atrás dos montes. Então, a gente precisa entender que coisas boas e ruins acontecem em todos os momentos. Nós precisamos, eu falo sempre, de buscar o equilíbrio para a gente entender. Se hoje dá um temporal pelo tempo mesmo, a gente sabe que não dura para sempre. Daqui a pouquinho o sol vem de novo, né? Por pior que tenha sido a tempestade. Então, a nossa vida é assim, momentos obscuros, momentos mais claros, mais leves, mais pesados, mais felizes, mais tristes, mas a gente precisa buscar sempre o equilíbrio para a gente poder entender e para a gente lidar com isso. Por isso que o tarô, ele nos traz esses sinais, esses insights, para que a gente possa entender e que a gente possa seguir. Vem o 9 de ouros, o 9 é maturidade. E o 9 de ouros fala justamente em ter maturidade de como você usufrui, de como você gasta a sua fortuna, seus bens. Você é uma pessoa privilegiada, mas você vê o privilégio no quintal do vizinho, nunca no seu. E a gente precisa ter maturidade para isso, mas eu acho que essa maturidade a gente alcança quando a gente tem equilíbrio, quando a gente busca esse equilíbrio na nossa espiritualidade, quando a gente busca através dos nossos mentores. E a gente passa a entender que o dinheiro, se a gente não der um bom destino a ele, ele acaba sendo uma coisa fútil, uma coisa supérflua, porque a gente tem muitos que não acreditam, simplesmente lidam com o dinheiro como se fosse o seu Deus. Mas para gente que tem mais entendimento sobre a espiritualidade, ou que nós temos essa direção que nos leva a um ser maior que comanda tudo, a gente sabe que muitos não têm nada e poucos têm muito. Por quê? Se a gente procurar no Evangelho, ele nos traz que quem tem muito foi emprestado por Deus. Lógico que a pessoa trabalhou, às vezes a pessoa ganhou uma herança, a pessoa teve mais sorte nos negócios, ela não ganhou de graça. Mas Deus abriu essa possibilidade para ela ter um futuro, uma fortuna, para ver o que ela faz com isso. E ontem eu vi Desculpem meus cachorros latindo, estão assim, tem gente soltando fogos e não tem jeito.
Ontem eu vi um vídeo no Facebook, uma pessoa da televisão reclamando, uma pessoa que tem muito dinheiro, reclamando de um videozinho que ele viu de uma criança, que ele tem o corpo cheinho de feridas, uma criança de 9 anos. E nesse vídeo ele pede ajuda porque ele precisa de curativos, ele precisa de medicamentos e isso é muito caro. E essa pessoa da televisão, achando um absurdo que ele não viu ninguém comentando a respeito do vídeo. Ninguém parou para comentar. E aí eu só postei assim, com tanta gente com uma fortuna no banco, é muito triste. É muito triste a gente ver isso, porque se eu tenho dinheiro, eu não vou tentar expor os outros para ganhar ajuda para o menino. Vai lá e ajuda, você tem milhões. Mas essas pessoas, elas fazem, tipo assim, a gente não sabe, pode ser que ajuda com o próprio dinheiro, mas não precisa botar a cara na televisão para ganhar mais fama. Você tem milhões, vai lá e dá 1 milhão pro menino. Tenta uma busca de uma cura fora, no exterior. Então, esse é o verdadeiro sentido das pessoas que têm milhões. E esse apresentador, ele já foi muito pobre na vida. Ele sabe o que é ter dificuldades. Então, eu falo para vocês, a minha mãe sempre dizia que quando a gente tem a verdadeira intenção de ajudar o próximo, a gente não tem essa possibilidade. A gente não tem essa possibilidade sobrando. Que se eu tivesse milhões como esse ser tem, eu ia entrar em contato com a mãe dessa criança e eu ia levar ele para o exterior para procurar uma cura. Eu não ia botar a minha cara na televisão para fazer graça ou numa rede social. Então, o 9 vem justamente falando sobre isso, sobre o que como você está gastando os seus bens. Às vezes a pessoa é tão fútil que ela precisa ir fazer compras, porque ela não sabe o que fazer com o dinheiro. E aí depois a gente ouve muitas pessoas famosas que tentam contra a própria vida, umas conseguem, umas não, mas é porque falta Deus. Você tem tudo, mas você não tem Deus que preenche a tua alma, o teu coração. Aí vem o 8 de espadas falando dos medos. Medos que nos paralisam, medo que nos deixa a gente ficar parada onde a gente está. Medo que não deixa a gente agir, não deixa a gente seguir, não deixa a gente fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Só que esses medos estão apenas na nossa mente. Estão vendo que ele está se sentindo amarrado, ele está se sentindo cego, mas ele pode passar. Olha aqui, as espadas estão dos lados, ele tá livre o caminho. Então, são coisas que acontecem na nossa mente. E aí atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa evolução. Aí vem o 5 de copas. O 5 de copas, ele traz pessoas chorosas, lamentando coisas que perderam na vida. Mas ele apenas virou as costas e observa as 3 taças que estão tombadas. Mas ele deu as costas para as outras oportunidades que o universo está apresentando. Então, nós precisamos sim lamentar, chorar, gritar, esmurrar, espernear. Mas a gente precisa de um período, a gente precisa chorar, saber quanto tempo você quer lamentar ou você quer erguer a cabeça e seguir adiante. O luto das coisas que você perdeu, das pessoas que você perdeu, ela não pode ser permanente. A tua vida precisa seguir. E se você perdeu algo, você amplia a tua visão, porque o universo vai te mostrar um novo caminho. Tanto que ele está te mostrando, mas você se fechou dentro do seu manto de dor e de tristeza e você não está vendo as oportunidades. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Vamos ver o que a cigana nos traz como complemento dessa leitura. A cigana. Veio ela mesma. Toda feliz, toda pomposa, né? Olha lá. Ela fala em leveza.
a gente buscar trazer essa leveza para os nossos dias, assim como fala a carta do louco. A gente precisa não viver nesse luto, nesse manto de tristeza, de dor, de angústia, de preocupação. Isso vale para mim também. E aí ela vem aqui com o seu pandeirinho, toda feliz, toda linda, maravilhosa. Ouvir música, tocar música para quem gosta, para quem sabe, para trazer leveza para os nossos dias. E é o que eu vou fazer daqui a pouco, ligar uma música bem gostosa. Aí vem aqui o As de Espadas. O que o As de Espadas nos traz? Mais uma espada. O As de Espadas, ele fala em princípios, em honra, em caráter, em conversas que não são tão agradáveis, mas são verdadeiras. São conversas significativas, conversas que uma boa ideia, ela te traz grandes insights. Às vezes a gente tá nessa tristeza toda e você não vê um caminho. Mas de repente você conversa com uma pessoa esclarecida, uma pessoa que não tá com os problemas que você tá, ela tem outra visão. E ela põe um insight grande e rápido na sua vida, que talvez é o caminho que você necessita. Por isso que eu falo, a gente precisa sempre estar aberto para ajudar as pessoas que precisam nos ouvir, assim como nós gostaríamos que os outros estivessem quando a gente tivesse essa necessidade. Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima. Eu quero pedir aqui para os meus inscritos, eu sei que não são muitos, eu fiquei um tempo sem postar, as visualizações estão bem pouquinhas, mas que vocês possam prestigiar o canal do meu amigo Jorge Santos, Tarô, Paz, Luz e Amor. Um beijo, seu Jorge. Fiquem com Deus, gratidão e até a próxima.